Olá, meus amigos, minhas amigas de toda a Bahia. Nesta sexta-feira, dia 27 de março, num Papo Correria aqui extraordinário, onde a gente abre para falar e responder perguntas da Bahia inteira, para a gente tirar todas as dúvidas e falar das nossas ações. Antes de iniciar respondendo as perguntas, eu queria primeiro lamentar, demonstrar a minha indignação com um vídeo que eu vi essa manhã, supostamente produzido pelo governo federal, pregando a mesma coisa que o prefeito de Milão, na Itália, pregou algumas semanas atrás, com um discurso para tentar enganar a população de que Milão não pode parar. Eles copiaram e fizeram um vídeo que o Brasil não pode parar. Na opinião deles, e eu vi alguns vídeos até de alguns empresários, como o dono da lanchonete Madeiro, dizendo que o lucro dele não pode parar, mesmo que morram 8, 9, 10 mil pessoas, que ele até vai chorar porque morrerão essas pessoas, mas ele não pode deixar de faturar. Então, todos aqueles que pensam mais na máquina registradora do que na vida das pessoas, estão por trás da produção desse vídeo. Me parece que é uma estratégia, mais uma estratégia do gabinete do ódio, de dissimular e pregar a divisão do país. Eu quero reafirmar aqui, lamentar, demonstrar toda a minha indignação e dizer que o que o Brasil precisa, mais do que nunca, é de união. O que o Brasil precisa é de que o governo federal coordene de forma harmoniosa, de forma serena, os estados e municípios. Chega de briga, chega de ódio, chega de xingamento. Isso não vai salvar o nosso país. Isso não vai salvar vidas humanas. Basta, ninguém aguenta mais isso. O povo brasileiro não quer isso. O povo brasileiro quer que os políticos coloquem a politicagem de lado e cuidem da nação, cuidem do país, cuidem da vida humana. É isso que o povo brasileiro quer. E aqui na Bahia eu quero mais uma vez reafirmar. Eu tenho usado duas palavras desde o início dessa crise. Vocês devem ter ouvido muitas vezes eu repetir essas duas palavras: responsabilidade e serenidade. É assim que eu tenho agido desde o início dessa crise. Tem pautado as minhas ações com responsabilidade e com muita serenidade, buscando dialogar, buscando ouvir as pessoas, mas sendo firme nas minhas decisões. Desde o início, o Estado da Bahia adotou medidas preventivas, algumas duras, algumas difíceis, mas absolutamente necessárias para salvar vidas humanas. E eu reafirmei hoje pela manhã a uma jornalista da Folha de São Paulo que me ligou. Todas as medidas estão mantidas e hoje, inclusive, eu assino um decreto unificando essas medidas, porque foram vários decretos, para ficar mais fácil, para que empresários, que a sociedade possam ler quais são as regras que têm que ser seguidas. Então, nós não recuamos e não recuaremos em nenhuma medida preventiva para salvar vidas humanas. Quero deixar isso muito bem claro. E a outra coisa que eu quero deixar claro, eu não vou perder tempo e responder cada fake news, cada mentira produzida pelo escritório do ódio ou por seus representantes nos estados. Eu não farei isso. E quero dizer que a Secretaria de Segurança não permitirá manifestações de quem pensa no lucro e quer matar pessoas. Então eu vi hoje pela manhã cards convocando carreatas. Essas pessoas, para serem honestas consigo mesmo e com os outros, ao invés de propor carreata, que eles fiquem em carros de luxo de R$200 mil,
Eles deviam dizer o seguinte: eu vou deixar meu carro na garagem e vou pegar o buzu que o povo pega. Eu vou deixar meu carro na garagem e vou andar de metrô, vou andar de van que o povo anda. Propor carreata dentro de carro de luxo, de ar-condicionado, de R$200 mil é fácil, desde que o povo esteja sofrendo e correndo risco de vida. Então eu já determinei à Secretaria de Segurança que haja com vigor, com rigor, porque nós estamos em estado de calamidade de saúde pública. E aqueles que pensam somente na máquina registradora, nós não vamos permitir que essas pessoas incentivem o ódio e a morte de outros seres humanos. Quero aqui, no meio desse turbilhão, bater palmas, parabenizar a Câmara dos Deputados do Brasil pelo projeto aprovado ontem, que destina um salário quarentena, uma remuneração quarentena para todos os brasileiros em condições vulneráveis. Então foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, o valor chega até R$ 1.200. Depois eu queria até que o pessoal pegasse aqui os pontos da medida provisória, da lei votada ontem na Câmara, para eu apresentar alguns pontos aqui. Mas eu quero, desde já, parabenizar todos os deputados brasileiros que ontem aprovaram essa medida. É uma medida proposta por aqueles que têm mais vínculo com a sociedade, mais vínculos com as causas sociais, mas felizmente foi abraçado por todos os deputados e foi feito um processo de negociação e se aprovou vários itens, vários critérios de beneficiamento. Peço até que imprima aí para poder ficar mais visível, eu poder ler aqui as medidas que foram votadas ontem. Mas desde já eu quero parabenizar. Isso sim merece aplauso. É pensar em medidas que permitam o povo nas cidades que têm contágio ficar em casa, nas cidades vizinhas, nas cidades de maior risco. Isso é pensar na população. O mundo inteiro está cuidando do seu povo. E aqueles que não cuidaram, hoje eu vi uma entrevista do prefeito de Milão, ele se dizendo arrependido, admitindo que errou quando ele fez a campanha Milão Não Para. E hoje está contabilizando cadáver e mortos lá em Milão, na Itália. Então, eu vi o vídeo, me parece um vídeo que lembra o ritmo e a música neofascista da Alemanha nazista. Então é muito triste a gente ver a situação que o nosso país está. Ao invés de ter um governo federal que unifique o Brasil, que promova o diálogo entre todos que são de partidos diferentes, o diálogo e o entendimento, nós estamos vendo bate-boca, xingamento e o gabinete de ódio usando robô da internet para difamar governadores, para difamar prefeitos, montagem de fake news. E eu quero reafirmar, não vou perder tempo respondendo isso, porque a minha cabeça, todo momento, estou dormindo pouco, pensando em todas as medidas que eu posso tomar e que eu estou tomando para salvar vidas humanas e para montar estrutura para atender as pessoas. Nós estamos projetando e montando e organizando 600 novos leitos de UTI no estado da Bahia. Isso não é fácil de fazer em poucos dias, em pouco tempo. E nós estamos dia a dia conquistando. Estamos montando uma rede de proteção no estado inteiro, seja para atendimento médico, como fechamos, e eu quero agradecer aqui à Prefeitura de Itabuna, que aceitou transferir os pacientes do Hospital de Base de Itabuna, e o Hospital de Base será transformado nos próximos dias no hospital referência da região sul para atender os pacientes de coronavírus. Estamos fechando o contrato com o hospital privado, que nem foi inaugurado ainda, será aberto em Vitória da Conquista para atender o coronavírus. Falei hoje pela manhã com o prefeito de Barreiras. Estamos fechando um contrato com o hospital privado para ser o hospital de referência ali do Oeste. E o Eurico Dutra, que é a unidade municipal, vai ser transformado em unidade de triagem de pacientes lá de Barreiras e da região.
Estamos, hoje pela manhã, fiz um balanço de todas as unidades de UPAs, de pronto atendimento que nós vamos montar no estado. Em Itamaraju, já fechamos com o prefeito de Itamaraju. Falei pela manhã também com o prefeito de Araci, de Serrinha, de Coité, falei com o prefeito Assis. Está fechado ali, serão 3 pontos de referência. Prefeito de Tucano, estamos abrindo a UPA. Falei hoje pela manhã com a prefeita de Piauí, estamos abrindo a UPA de Piauí para também ser referência. A UPA de Gandu também será referência para triagem ali regional. Estamos acelerando as obras do Hospital de Caetité, que nós estamos construindo para ser o Hospital do Câncer. Mas, nesse momento, nós vamos abrir como Hospital do Coronavírus. Depois, quando acabar essa crise, ele volta e vai ter a sua função original de Hospital do Câncer. Enfim, falei com o prefeito de Brumado, estamos abrindo a UPA lá, também para ser um centro de triagem. Enfim, com a prefeita Moema aqui em Lauro de Freitas, um ponto de atendimento, só estamos aguardando a Coelba fazer a ligação. Todas as providências nós estamos agilizando dia a dia, fazendo checklist. É isso que todos precisavam estar fazendo. E eu quero, neste momento aqui, para não ter nenhuma dúvida, agradecer, em nome do povo baiano, aos prefeitos e prefeitas que se alinharam. Se a Bahia hoje pode se orgulhar de estar colocando todas as suas forças, todas as suas energias para salvar vidas humanas, nós temos que agradecer ao comportamento dos prefeitos e prefeitas. Cada um ao seu jeito, cada um no seu ritmo, mas todos com o mesmo foco, na mesma direção, que é colocar a vida humana em primeiro lugar. Então, nós respeitamos a autonomia municipal. O governador da Bahia respeita a autonomia de cada município. Por isso, desde o início dessa crise, tenho adotado medidas progressivas, dialogando com os municípios, respeitando a decisão municipal. Eu digo sempre, tem um velho ditado que eu gosto: quem sabe onde está a goteira é quem está embaixo do telhado. Então, nada melhor do que dialogar quem está embaixo do telhado, que são os prefeitos e as prefeitas, para ajustar a medida necessária em cada local. Então, eu quero reafirmar aqui, nós temos hoje 18 municípios com casos positivos. As medidas de suspensão de transporte intermunicipal continuam valendo para todos os municípios que têm caso confirmado. E continuarão valendo até o próximo domingo, sem ser esse, o outro. Tá certo? Vê qual é a data aí para a gente fixar a data do outro domingo, qual é a data. Pega aí para eu poder já dizer aqui. Deste domingo a 8. Todos os transportes continuarão suspensos até o dia 5 de abril. Então, não terá ônibus saindo de Salvador para nenhuma cidade da Bahia até o dia 5. Não terá ônibus saindo de Feira de Santana para nenhuma cidade da Bahia. Não terá ônibus saindo de Porto Seguro para nenhuma cidade da Bahia. E isso vale para todas as 18 cidades com caso confirmado. O que nós queremos com isso? Diminuir a propagação do vírus. O vírus não sai de uma cidade para outra pelo vento. O vírus, quem leva de uma cidade para outra são as pessoas. E se a gente diminui o volume de circulação de uma cidade com caso positivo para uma cidade que não tem caso positivo, a gente evita ou retarda a chegada do vírus naquela cidade. Então, as medidas adotadas estão todas mantidas. Quero reafirmar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dialogar com todas as cidades, com todas as regiões. Nós precisamos manter as estradas abertas. Nós precisamos garantir que o fluxo de mercadorias, nós precisamos garantir que os alimentos, que os itens de sobrevivência da população cheguem nos locais. Nós precisamos garantir que aquelas atividades econômicas que estão em funcionamento, que não colocam risco à população, possam funcionar. E eu quero, mais uma vez, dizer que
Aguardem a notícia oficial do Estado para qualquer informação. Hoje pela manhã eu vi televisão anunciando possível morte na Bahia. Não é verdade. Então aguarde a informação. Desde o início dessa crise, por várias vezes, nós tivemos óbitos provocados por outras doenças, em que alguém disse, eu acho que pode ser coronavírus. E nós dissemos, colhe o exame e se der positivo, nós vamos informar para a sociedade. E todos, até o dia de hoje, deram negativo. E qualquer caso que aconteça, nós vamos revelar o que é o meu estilo, olhar no olho do povo da Bahia e dizer a verdade. Então chega de boato, chega de fake news, chega de dizer, eu ouvi dizer, me disseram ou alguém me disse. Então, ouça as notícias oficiais, porque o nosso governo é de transparência e mostraremos todos os dados que nós possuímos. Então, as medidas estão sendo feitas e eu fiz essa introdução para deixar claro a nossa posição. Mais uma vez, agradecendo a cada prefeito e prefeita. Vou repetir, continuarei respeitando as medidas adotadas por cada município, respeitando e parabenizando o prefeito. E alguns prefeitos me ligaram hoje, governador, por que o senhor não adota um decreto padronizando tudo estadualmente? Só farei isso se houver um pedido da União dos Prefeitos da Bahia. Caso contrário, continuarei adotando a estratégia que fiz até aqui e que, graças a Deus, tem dado resultado. A Bahia está muito abaixo da média nacional de transmissão, muito abaixo. A Bahia está muito abaixo da curva que foi projetada por especialistas e por estatísticos. E vamos continuar assim, porque até aqui tem dado certo. E nós vamos continuar de forma serena, madura, sem aceitar provocação. Sei que algumas pessoas até muito bem intencionadas, pessoas que têm ajudado, mas num momento de grande pressão, às vezes as pessoas perdem o controle emocional, dizem coisas que não gostariam de dizer. É natural. Em todo momento de muito estresse, de muita tensão, cada um reage do seu jeito. E eu respeito a condição de cada um, mas o que mais importa nesse momento é manter a Bahia unida, mesmo que seja a união através da internet. Mas manter a Bahia unida, é isso que eu quero pedir. Graças a Deus temos conseguido até aqui, dialogando com prefeitos de partidos diferentes, que não são da nossa base. Mas nesse momento, tanto cada prefeito ou prefeita como o governador estão deixando a sua preferência partidária de lado e estão pensando no povo da Bahia. E assim haveremos de seguir, priorizando a população. Então, eu me referi aqui ao projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados, que garantem a todos os trabalhadores informais uma transferência de pelo menos R$600, garantindo auxílio para as famílias pobres que podem chegar até R$1.200, para quem não tem carteira assinada, para quem é informal, para mãe solteira que depende dessa sobrevivência, todos com renda familiar até 3 salários mínimos. Então, o Senado ainda vai votar e eu espero que vote o mais rápido possível, mas eu não posso deixar de agradecer aqui, já que eu peguei no papel, que me deram também passar álcool gel aqui, como a gente deve fazer constantemente. Eu quero agradecer aos deputados federais do Brasil, particularmente aos deputados federais da Bahia. Dito isso, eu vou começar a responder perguntas aqui e vou tentar ser curto nas respostas para poder responder ao maior número de pessoas. Wagner Santos, pelo YouTube. O cuidado tem que ser com os baianos, tem que esquecer politicagem no Brasil e focar na Bahia, tem que deixar de lado a politicagem e focar na gestão. É isso mesmo, Wagner, é isso que nós queremos e vamos continuar assim. Eu não vou perder o meu foco, eu não vou aceitar provocação política de ninguém, nem do gabinete do ódio, nem de nenhum outro. Eu vou continuar com foco em cuidar das pessoas e montar a estrutura na Bahia inteira para atender os pacientes que vão chegar do coronavírus e para cuidar o máximo possível da vida humana. Esse é meu foco, fui eleito para isso e vou continuar assim e vou desprezar esses ataques
pela internet ou produção de notícia falsa. Me permito, muita gente manda às vezes mensagem, governador, o senhor tem que responder. Eu não vou gastar energia com isso, eu quero me concentrar no cuidado das pessoas. Lucas, pelo YouTube, pelo amor de Deus, governador, libera apenas o resultado do concurso da PM. Lucas, o meu foco agora é cuidar das pessoas, da saúde. O concurso a gente vê logo após essa crise, não dá para a gente cuidar de tudo ao mesmo tempo. Isso está tramitando na justiça e assim que tiver uma posição a gente informa, mas eu queria dedicar esse programa somente ao coronavírus. Eu quero aqui agradecer a uma empresa, vamos chamar assim, GEPAFA, que é do professor Antônio de Pádua e Inês Carneiro. Por que eu estou agradecendo aos dois? Porque eles fizeram a seção do prédio ali no Rio Vermelho, onde funcionava uma faculdade, e nós estamos montando ali no Rio Vermelho. Já recebi ontem doação do Magazine Luiza. Eu quero agradecer a dona Luiza, que fez a doação de 1000 colchões, 1000 travesseiros. Nós estamos adquirindo, não sei se o Diogo está aí para confirmar, a Ivete estava ajudando, eu queria só ver se consegue a informação com o Diogo para eu anunciar logo. Então nós vamos montar ali nessa faculdade do Rio Vermelho 1000 leitos, 1000 espaços para receber a população pobre que eventualmente se contaminar. Pessoas que moram em barracos, pessoas que moram em casas precárias, às vezes tem pessoas que moram num cômodo só. Está confirmado? Então, 1000 camas. 1000 camas boxes e 5000 colchões. Ivete. Então eu quero agradecer aqui a artista, cantora Ivete Sangalo, em nome do povo baiano, que fez a doação também de 1000 camas box e 1000 rouparias, 5.000 rouparias para a gente montar essa estrutura no Rio Vermelho. Então nós estamos montando com a doação da Magazine Luiza, de 1000 colchões, 1000 travesseiros, e Ivete Sangalo fez a doação de 1000 camas box e 5.000 rouparias para a gente montar. E nós estamos convidando vocês, pode botar o endereço aí na tela, pelo site do Voluntários da Bahia, para abrir essa unidade. Nós queremos abrir também com voluntários. Então você que trabalha em alguma universidade, é professor da UFBA, da UNEB, de qualquer universidade do estado, universidade privada, que não está tendo aula, então o horário que você teria para seu espaço de trabalhar na universidade, faça o portal, mas bota só o endereço aí para poder as pessoas, do jeito que está aí vai ficar mais complicado, bota só o endereço. Nós já abrimos essa função para você se inscrever lá. Você que é enfermeiro, que é médico, que é técnico de enfermagem, que é da universidade ou de qualquer outro lugar, quer ser voluntário para atender as pessoas. Então são pessoas que às vezes moram num cômodo, num barraco, com 4, 5, 6 pessoas. Se ele ficar lá com contaminação, ele vai contaminar a casa inteira, vai contaminar os vizinhos. Então nós vamos oferecer a ele esse espaço lá no Rio Vermelho para ele poder ficar 14 dias e se curar e poder ir para casa e voltar ao convívio de sua família, com direito evidente ao café da manhã, almoço, jantar e acompanhamento de um médico que vai estar fazendo assistência, de enfermeiros, técnicos de enfermagem e suporte necessário para estar acompanhando essas pessoas. Então não é necessariamente pessoas que estão passando mal, pode ser que o estado em geral da pessoa esteja bem, mas nós queremos evitar que ela contamine a família ou os vizinhos inteiros, já que aí é esse site aí, você entra, estadovoluntario.ba.gov.br. Então, mais uma vez, quero agradecer ao Magazine Luiza, Ivete Sangalo, e nos próximos dias, assim que tiver tudo funcionando, mais poucos dias aí, a gente vai abrir lá no Rio Vermelho para abrigar essas pessoas, assim como também vamos abrir aqui. Nós temos aqui no Parque de Exposições um espaço que tem também camas, colchões. Nós vamos abrir lá também para abrigar essas pessoas. A outra iniciativa que nós estamos fazendo é contratando hoje um hotel, isso mesmo, um hotel, fechando com um hotel para
dar como opção aos profissionais da saúde que no atendimento aos pacientes contraírem o vírus, porque a média mundial, pelo menos a média mundial, espero que não aconteça, mas eu tenho que citar qual é a média mundial, de 12% dos profissionais de saúde, mesmo com toda a proteção em todos os países do mundo, a média é de 12% de profissionais que no atendimento acabam contraindo o vírus. Então nós vamos disponibilizar a partir de hoje esse hotel para um médico, um técnico de enfermagem, alguém da limpeza do hospital que contraiu o vírus, ele possa ficar no hotel, passar os 14 dias para não contaminar ninguém de sua família também. Então, essas duas unidades, essa do hotel começa a funcionar agora, esse final de semana, e a do Rio Vermelho e do Parque de Exposições, eu acho que até início da semana que vem, até segunda-feira, a gente coloca já alguns para começar a funcionar. Tá certo? Então, eu quero deixar meu agradecimento e minha gratidão. Cibele Fonseca, site Preto no Branco, de Juazeiro. Os prefeitos baianos se adiantaram das medidas que partiram de cidades em casos confirmados. Poderia abrir comércio, não foi um balde. Olha, eu vou reafirmar. Eu respeito e respeitarei as decisões municipais de cada prefeito e prefeita e apoio. Quem sabe, como eu disse, eu acredito nesse ditado. Já repeti dezenas de vezes ao longo desses 5 anos que eu sou governador. Quem sabe onde está a goteira é quem está embaixo do telhado, e os prefeitos e prefeitas terão todo o meu apoio, meu diálogo. Atendo por dia dezenas de ligações de prefeitos, respondo dezenas de ligações no Zap para ajustar, dialogar. Todos os prefeitos de qualquer partido político. Hoje mesmo falei com prefeitos de outros partidos políticos que não são base do nosso governo. Para mim isso não interessa. Eu, quando olho para um prefeito, para uma prefeita, eu não vejo partido político, eu vejo alguém ali que foi colocado no cargo pela população e tem a responsabilidade de estar querendo ajudar o seu povo. Sei que a sensibilidade maior esse ano em função de eleição municipal, mas vamos esquecer a eleição municipal, por favor, durante esse período pelo menos, e vamos nos concentrar em cuidar de gente. Estão recomendando aqui que eu beba água, não sei porque a garganta está seca. Já bebi, pronto. Ivone Santos, fui doar sangue e soube que os estoques estão baixíssimos, tem até opção por agendamento. Dá para alertar, governador? Claro que dá. Ivone, muito obrigado pela mensagem. Eu quero pedir a você que está em casa, é evidente, todos os cuidados são tomados na hora da doação de sangue, porque as outras doenças continuam, cirurgias de emergências continuam sendo feitas e precisam de sangue para poder fazer cirurgias e salvar vidas humanas. Então, as outras doenças não foram congeladas por conta do coronavírus. O atendimento nos hospitais continuam e, por isso, precisa continuar também a doação de sangue. Então, agradeço, Ivone, pela sua lembrança, pelo que mandou aqui de Salvador. Lembrando que as pessoas que puderem doar sangue, agendem, se programem, não parem a doação, porque nós continuamos precisando de sangue para salvar vidas humanas, não necessariamente pelo coronavírus, mas por outras doenças que continuam acontecendo. Lara Lívia, pelo Instagram. E Conquista, governador, como ficam as medidas? Olha, Conquista, como eu anunciei, nós estamos contratando um hospital privado. Hoje a gente deve finalizar aí a negociação formal. E é um hospital novo que não foi aberto ainda, nós vamos abrir para atendimento exclusivo do coronavírus. E todas as medidas necessárias nós vamos dialogar com o município. Então, atendo todos os dias, vou repetir, de 6 da manhã até 10, 11 da noite, dezenas de prefeitos me ligam, mandam mensagem, a gente combina estratégia, combinação. Eu atuo, graças a Deus, diferente do que aquele que está no plano nacional atua, sendo, eu diria, arrogante e priorizando briga ao invés de priorizar diálogo. Na minha opinião, a melhor forma de salvar vidas humanas, de salvar o país, é no diálogo, no entendimento e na paz. Essa é a minha opinião e eu vou continuar tendo esse padrão de comportamento. Área, pelo Instagram. Governador, o que tem sido pensado em relação aos leitos de hospitais no interior?
Falo de Itabuna. Eu acabei de anunciar aqui o Hospital de Base de Itabuna. Combinamos ontem com o prefeito da cidade, Fernando Gomes, quero lhe agradecer, de transferir os pacientes do Hospital de Base e dedicar o Hospital de Base ao coronavírus. Nós vamos botar lá 40, Fábio? Dê uma informação aí enquanto eu bebo água aqui. Bom dia, boa tarde a todos. Itabuna, Ilhéus, a região Cacaueira, vai contar com o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, que vai ser 100% uma unidade dedicada ao coronavírus. Hoje lá estão 9 leitos de UTI, serão acrescidos mais 31 leitos para completar 40 leitos. E vamos manter também a emergência e a recepção para triar os pacientes na unidade de emergência. Na região Cacaueira também, nós contrataremos um hospital privado em Ilhéus com 10 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria para poder suprir esses 10 leitos do Hospital de Base que estão sendo subtraídos. A Santa Casa de Itabuna, por iniciativa própria, reservou e dedicou exclusivamente a sua UTI cardíaca com 10 leitos para ser uma unidade dedicada ao coronavírus, e lá ela está atendendo o ex-deputado Augusto Castro, prestando um serviço de excelência médica com equipamentos, e eu quero dizer que o deputado tem melhorado nas últimas 24, 48 horas. Soltaram até fake news sobre o deputado, e eu quero reafirmar que isso não ajuda. Eu fico, cara, me imaginando a natureza de um ser humano que cria notícia falsa, cria mentira, até notícia falsa sobre a vida das pessoas. Então é muito triste isso. Infelizmente o mundo passa por um momento, essa história de fake news virou um caso muito sério, muito complicado. Governador, me permita fazer um acréscimo. Não existe nenhum demérito, nenhuma vergonha quando nós pudermos anunciar, quando nós tivermos que anunciar um óbito. A vergonha seria se esse óbito fosse por negligência, se fosse por falta de vontade de se estar oferecendo o serviço de saúde. Nós temos hoje pessoas graves internadas em UTIs, privadas e públicas. É possível que em algum momento, não essas, mas uma outra venha a falecer, e isso vai ser algo normal. Nós teremos mortes pelo coronavírus ao longo das próximas semanas. Então não há necessidade de se ficar publicando toda hora fake news dizendo que a Secretaria está escondendo um óbito, que o paciente já foi enterrado no Campo Santo, porque na hora que tiver, nós iremos fazer a divulgação sem nenhuma razão para poder esconder. Então chega de mentira, e eu quero pedir a sua ajuda, isso, a sua. Você que não tem nada a ver com fake news. Se alguém lhe mandar um fake news desse, faz o seguinte, olha, por favor, exclua essa pessoa da lista. Se está em um grupo de Zap que você participa, saia desse grupo. É assim que eu faço. Toda vez que eu abro um Zap, tem mentira, calúnia, pessoas difamando, a primeira coisa que eu faço é sair desse grupo de Zap. Eu não quero estar convivendo com pessoas que infelizmente têm esse pensamento e essa alma. Isso faz mal para a minha alma. Então eu quero lhe convidar se você participa de um grupo desse, saia do grupo. Já que a pessoa não vai sair, você sai. Eu acho que vai fazer bem a nossa alma não estar compartilhando espaços, nem em grupo de Zap com gente que infelizmente espalha mentira sobre a vida das pessoas. É de uma crueldade sem tamanho. Você imagine um filho, um parente, olha a notícia de um pai, de um tio, de alguém da família, uma notícia falsa sobre a vida da pessoa. Chega disso, ninguém suporta mais essa história de mentira, de calúnia e de fake news. Moisés Lima, governador, quando vai voltar às aulas? Ouvi boatos que só voltam em setembro, essa informação confere? Não, nós não definimos data de retorno das aulas. As aulas estão suspensas por um decreto meu durante 30 dias. Quando estiver para vencer esse decreto, nós vamos analisar a situação daquela data que tiver para vencer. Se for necessário, vamos prorrogar por mais 30, sendo necessário por mais 30. Então, nós iremos nos pronunciar no momento correto, quando tiver para vencer os 30 dias do decreto. Então, as aulas continuam suspensas e, se for necessário prorrogar por mais tempo, nós faremos. Agora, não vamos antecipar datas
porque eu não tenho bola de cristal. Infelizmente, se eu tivesse, eu poderia anunciar como é que vai se comportar a disseminação do vírus, e a prioridade é salvar a vida das pessoas. As aulas nós repomos depois, nas férias, em dezembro, em janeiro, a gente repõe depois, sábado, domingo, a gente repõe as aulas depois. O que nós não podemos é perder, por falta de ação, por omissão ou por irresponsabilidade, perder vidas humanas. Como o Fábio disse, no mundo inteiro, infelizmente, já aconteceram milhares de mortes. O que não é admissível é ter mortes por irresponsabilidade dos seus governantes. Então, vamos continuar tendo atitudes responsáveis e seguras na tomada de decisões. Tânia Regis, pelo Facebook. Governador, a escola estadual vai ter cesta básica? Não, nós não vamos ter cesta básica, até porque não pode aglomerar pessoas. Eventualmente, isso não invalida ações sociais de distribuição de cesta básica. As voluntárias sociais hoje, por exemplo, receberam doações entregadas para ambulantes aqui de Salvador. Os catadores de lixo, o secretário Carlos Martins estava providenciando o cadastro para entregar na casa dessas pessoas ou dispersamente cestas básicas. Então, as ações voluntárias nós vamos estimular, vamos ajudar para entregar. A ação para distribuir renda, eu acho que nós temos que apoiar e ajudar esta ação que ontem foi aprovada pela Câmara dos Deputados, de fazer com que o dinheiro seja depositado na conta das pessoas, para que as pessoas individualmente, sem aglomeração, possam ir lá fazer a compra para a sua sobrevivência. E seletivamente as doações que chegarem nós vamos organizar sem juntar a multidão, sem juntar pessoas, porque senão nós estamos fazendo o contrário do que nós pregamos, que é a dispersão das pessoas. Quem fala aqui é Tânia, já respondi. Rodrigo dos Santos, o carnaval contribuiu para o coronavírus do estado? Não, nós não tivemos no carnaval, após o carnaval, o vírus. O que nós tivemos foi bem depois do carnaval, depois de 14 dias do carnaval, muito depois de 14 dias, foi a chegada de pessoas que chegaram de viagem da Europa, dos Estados Unidos, que chegaram de viagem de São Paulo, do Rio, de outros estados que chegaram à contaminação primeiro. Então, o vírus transporta, como eu disse, não vem nadando pelo mar e nem vem voando pelo ar. O vírus, quem transporta é o ser humano, são as pessoas. Então, as pessoas que viajaram, contraíram os vírus lá fora, trouxeram para o Brasil. E dentro do Brasil, as pessoas que estão viajando de um lugar para o outro estão levando o vírus de um lugar para o outro. É assim que o vírus é por isso que eles estão pedindo para as pessoas ficarem em casa. Porque muita gente acha, o vírus não vem pela água, não vem pela rodovia, o vírus não vem nadando, nem vem correndo, nem vem voando. O vírus vem carregado por cada pessoa, por cada um de nós. Então, na medida que a gente não viaja para os lugares, é por isso que eu suspendi o transporte intermunicipal, para diminuir a viagem do vírus no corpo das pessoas, para evitar a contaminação das outras cidades que ainda não receberam o vírus. Então, diminuindo o fluxo de pessoas, a gente diminui o contágio do vírus. Edivaldo Costa Neto, governador da região norte, senhor do Bonfim e a região norte. Nós estamos, hoje de manhã, inclusive, nesta reunião, nós delegamos ao Cássio, que é da CESAB, os contatos ali com o prefeito da região norte, com o secretário de saúde, para a gente ter centros ali de referência na região norte. Amanhã ou depois de amanhã nós anunciaremos, estamos buscando identificar um centro de referência na região norte. Roberto Amaral, quantos leitos para atender o coronavírus? Aqui em Salvador serão 600 e nós estamos ampliando no interior. Já me referi aqui ao hospital de base. O hospital de base são 40 de UTI. Quantos leitos de retaguarda, Fábio? E mais 60 leitos de enfermaria que são reservados para esses pacientes. Então, em Itabuna são mais 100 leitos. Teremos leito em Barreiras, leito em Vitória da Conquista. Então, estamos acelerando a obra do Cléristo, também para abrir leitos lá no Cléristo Andrade de Feira, a obra do Metropolitano. Então, estamos aqui em Salvador, serão 600. Então, graças a Deus, no momento nós estamos conseguindo responder
com absoluta dignidade e rapidez aos atendimentos que chegam. Nós temos poucos casos ainda no hospital público, a maior parte dos casos são de pessoas que têm plano de saúde e estão nos hospitais particulares. O senhor vai manter controle nos aeroportos? Quem pergunta é Joana Marques. Joana, nós ganhamos uma liminar, a Anvisa recorreu e nós estamos tentando agora no STF a decisão para que a gente mantenha o controle nos aeroportos. Eu quero aqui mais uma vez manifestar a minha indignação em nome do povo da Bahia. Você imagine, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A obrigação é dela fazer esse serviço. Compreendendo que ela não tem pessoal, não tem estrutura, o Estado foi lá para medir a temperatura das pessoas, para ver quem está com febre. Aí diz, inclusive, para surpresa minha, o próprio ministro da Saúde, na segunda-feira, disse, mas tem gente que tem um vírus, governador, e não tem febre. Isso é verdade. Mas, numa crise dessa, a probabilidade de quem está com febre ter o vírus é enorme. Em todos os países do mundo, todos, sem exceção, passaram a controlar nas rodoviárias, nas estradas, nos aeroportos, a temperatura das pessoas com um termômetro que mede a distância, a temperatura, que parece uma pistolazinha, e a Anvisa recorrer judicialmente. Os burocratas, esse aparelhinho aí que mede a temperatura, não encosta no rosto das pessoas. Aí, raciocine comigo, dá para entender o motivo que leva burocratas, pessoas insensíveis, de não querer que a gente faça isso nos aeroportos? Realmente, infelizmente, o que tem no Brasil é a falta de coordenação, um comportamento irresponsável de autoridades que, ao invés de pensar na vida humana, está pensando em política, em politicagem, em estimular o ódio, briga, xingamento. É uma tristeza isso, esse momento que o Brasil passa. O brasileiro não merecia estar passando por isso no momento com um governo que, ao invés de priorizar a vida humana, está priorizando a briga e a difusão do ódio. Lilian Simaia, pelo Facebook. Qual será a orientação do governador em relação aos festejos juninos em todos os municípios baianos? Lilian, eu tenho dito o seguinte, as decisões elas têm que ser tomadas no momento adequado. Os festejos juninos, o nome já diz, é em junho. Então, nós estamos ainda no final de março. Eu disse ontem para uma televisão que até o final de abril a gente anuncia a posição do governo do Estado. Se você me perguntar, governador, se eu tivesse qual é a sua opinião? O senhor acha que vai dar para fazer o São João? Eu diria, hoje, no dia 27 de março, eu acho pouco provável que a gente consiga ter São João, festas juninas na Bahia. Acho pouco provável. Mas é prematuro para tomar uma decisão. Vamos aguardar final de abril, início de maio. Nos primeiros dias de maio, a gente anuncia uma posição oficial do governo do Estado, dependendo de como esteja o comportamento do vírus. Não queremos antecipar decisões desnecessárias, mas no momento correto nós anunciaremos a posição oficial. Hoje, nós não vemos condições, mas vamos dar uma posição definitiva nos primeiros dias de maio, aí a gente anuncia uma posição definitiva. Eu considero que hoje é pouco provável a realização de qualquer festa junina em qualquer município da Bahia. Por que em qualquer município, governador? Porque não adianta só, eventualmente, se essa crise continuar, proibir apenas nos municípios que tem caso positivo. Porque se tiver festa em outro, o povo que mora em um município com dado positivo vai para a festa no outro. Então não faz nenhum sentido manter essas festas se a situação tiver como hoje. Mas eu vou insistir, a posição definitiva só nos primeiros dias de maio, final de abril, início de maio. Ana Guedes, governador, parabéns por denunciar... Cadê? Pulou aqui. Ana Guedes, parabéns por denunciar as empresas que não estão obedecendo às normas. Onde denunciar? Ela pergunta onde denunciar. Olha,
você pode ligar para a Secretaria de Segurança, para a Secretaria de Saúde do Estado ou do seu município e fazer a denúncia de empresas que não estejam cumprindo as normas e os procedimentos. Maria Felipe, governador, e as obras do Estado vão parar? Maria, nós temos aqueles ambientes de trabalho, aquelas ações que não impactam em risco imediato para as pessoas, nós vamos manter o funcionamento. Um agricultor rural que está sozinho na zona rural, fazendo a plantação dele, não tem por que ele parar de plantar, ele está sozinho no meio da terra. Um trabalhador que está guiando o trator e não está em torno dele com outras pessoas, não tem por que essa pessoa não trabalhar. Então, como eu disse, nós temos que agir com responsabilidade e com serenidade. Nós agiremos sempre de forma progressiva e seletiva com aquelas condições que coloquem em risco as pessoas. Então, o nosso parâmetro é a vida humana. Então, aquelas condições de trabalho que não coloquem risco nas pessoas, nós vamos continuar permitindo. Os ambientes que tenham aglomeração demasiada e que permitam risco às pessoas, esses têm que ser paralisados, tá bom? O senhor acha possível conciliar a economia com salvar vidas humanas? Quem pergunta é Marcos Andrade. Ô Marcos, se a gente é uma serena e responsável, sim. Nós não podemos paralisar 100% de tudo, até porque para atender as pessoas no mês que vem, o Estado precisa ter arrecadação para remédio, para pagar os médicos que precisam alimentar suas famílias, pagar os enfermeiros, comprar produtos. Então nós não podemos zerar a arrecadação do município, não podemos lacrar tudo, porque senão vão morrer milhares de pessoas, porque o Estado não vai conseguir dar assistência às pessoas. Ou seja, cada Estado e cada prefeitura no mês que vem, significa que não vai ter dinheiro para pagar médico, para comprar remédio, para manter as coisas funcionando, para garantir segurança pública. Então, aquilo que não colocar em risco, uma empresa petroquímica, que as pessoas trabalham no computador, que não tem aglomeração, não precisa parar a empresa de petróleo, a empresa petroquímica. Empresas que não coloquem em risco a vida das pessoas, que adotem as proteções para as pessoas, deem máscara para as pessoas, que distribuam álcool gel, mantenham a distância. Nós temos que ir identificando caso a caso. Eu digo o seguinte, que muita gente tenta, 80, é o radicalismo. Eu não sou dessa teoria. Minha opinião é bom senso, serenidade e racionalidade como critério primeiro, principal, humana. É o critério que deve comandar as nossas decisões. Ali eu agradeço. Pati Portal pelo Facebook. Governador, meu filho é especial, tem imunidade baixa. Agradeço ao senhor e ao prefeito pelas tomadas. Obrigado de coração. Pai, que Deus lhe ajude o seu filhinho. E são nas vidas humanas que nós estamos pensando. E eu sei que tem gente que, infelizmente, tem ser humano cruel. Eu vi dono de rede de lanchonete, de restaurante, dizendo que se morrer 8, 10 mil, não tem problema não. O que não pode é parar meu restaurante, a minha lanchonete. Então, ele com certeza não vai para a rua, não vai pegar ônibus e não vai lá para o balcão atender as pessoas. Com certeza ele não vai fazer isso. Então é uma desumanidade, o que mostra o caráter e a conduta de algumas pessoas que infelizmente representam segmentos sociais do nosso Brasil. Felizmente eles estão longe de ser a maioria. É uma absoluta minoria, casos isolados, mas que tem que ser denunciados pela imoralidade e pela insensibilidade dessas pessoas. Isaac Lima, pelo YouTube. Governador, qual a sua opinião, qual a posição do Estado com o tratamento de pacientes graves com cloroquina, azitromicina? O Ministério da Saúde e Anvisa já aprovaram. Ô Isaac, eu não sou médico, aqui eu tenho do meu lado Fábio, que eu vou passar para ele para responder. Agora, todo tratamento médico, repito, acho um absurdo
um absurdo, políticos, seja quem for o político, que não tenha coincidentemente a condição de médico, de estar emitindo opiniões sobre remédios. Acho escandaloso isso. Eu me sentiria ofendido se eu tivesse um filho, nesse momento um parente internado no hospital, e eu visse um político ficar dando opinião que remédio meu filho tem que tomar. Então quem pode opinar sobre remédios são os médicos, não são os políticos, são os especialistas, não são os políticos. Então eu vou passar para Fábio, que é médico, para responder a sua pergunta, para que a gente esteja sempre tomando atitudes, ouvindo os especialistas, os médicos, quem entende do assunto. Olha, numa situação dessa de pandemia, de uma doença nova, que não se sabe qual a medicação mais adequada, a gente sabe que o Tamiflu, o oseltamivir não funciona, a gente sabe que várias outras medicações não funcionam. O grau que a gente chama de evidência para o uso dessas duas substâncias, desses dois fármacos, a hidroxicloroquina mais a azitromicina, que são medicamentos já liberados para uso em outras doenças, a sua combinação mostrou-se eficiente num estudo com apenas 25 pacientes feitos na França, e eles demonstraram uma redução da quantidade de vírus no suave nasal. Então eles mediam todo dia a quantidade de vírus que tinha no suave nasal e testaram e mostraram que no grupo que tomou essa combinação havia uma redução significativa da quantidade de vírus. Isso é o que a gente chama de desfecho substituto. Isso não interessa muito. O que interessa muito é se a medicação foi eficaz em reduzir o número de mortes, reduzir tempo de ventilação mecânica, reduzir complicações da doença. Essas informações nós não temos. Então, nós médicos dizemos que o grau de evidência científica para o emprego dessas medicações é extremamente baixo, para não dizer que não existe indicação. Como as medicações são de uso livre, o médico, fazendo uso do seu bom senso, do seu juízo clínico, ele pode prescrever dentro do que a gente chama de emprego fora da bula, ou off-label, como diz o americano. O Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota autorizando os médicos a utilizarem em situações excepcionais em que o paciente não está evoluindo bem. O Estado da Bahia garante o fornecimento da medicação não apenas para os pacientes portadores de coronavírus graves, mas também para os pacientes portadores de lúpus, artrite reumatoide e todas as outras doenças autoimunes que já vinham fazendo uso, mesmo que eles estivessem no sistema privado comprando nas farmácias. O governo do estado vai garantir o fornecimento sem interrupção. Fábio, tem outra pergunta aqui. A Bahia já tem casos de cura do coronavírus? Temos. Anteontem nós tivemos os primeiros 14 pacientes, ontem nós já estávamos com 16, e a partir de agora todos aqueles pacientes da fase inicial vão completando seus períodos de 14 dias e vão sendo devolvidos para o convívio na sociedade. Então nós divulgaremos diariamente todos os casos novos e divulgaremos também o quantitativo de pessoas que já estão curadas. Então, como o Fábio informou, hoje na Bahia já são 16 pessoas curadas, de um total hoje de 109, é isso? São 108 pacientes. 108. Nós temos aí uma taxa de progressão em torno de 22% a 23% de casos novos todos os dias. A previsão feita há 2 semanas atrás era que essa taxa de crescimento ficasse em torno de 33%. Então nós estamos conseguindo fazer o que nós nos propusemos com todas essas medidas que o governador adotou de distanciamento social, fechamento de escola, interrupção do transporte sanitário, transporte intermunicipal, que é fazer com que a curva se incline para a direita, menos pessoas sejam contaminadas, sejam contagiadas simultaneamente e que a gente possa espalhar ao longo dos próximos 3 a 5 meses a quantidade de pacientes que nós deveremos ter aqui no estado da Bahia.
Eu vou tentar responder agora rapidamente, faltam 5 minutos só para acabar o Papo Correria, 5 minutos. Tem algumas perguntas, eu vou tentar correr para responder a todas, tá bom? Então, Sara pergunta, governador, como estão as obras do Fazendão e do Hospital Espanhol? Vai dar tempo? O Fazendão já está pronto, as obras, os pacientes já foram transferidos para o Fazendão, abrindo vaga nos nossos hospitais. As obras estão concluídas, já estão os leitos prontos, já está funcionando. E do Espanhol, eu acho que no máximo uma semana, Fábio, acho que mais uma semana só está faltando o ar-condicionado que lá é um ar-condicionado central, o equipamento principal. Tinham 3 equipamentos, todos os 3 estavam quebrados, danificados, não tinham peça para repor, e nós optamos por comprar um novo e estamos esperando só o recebimento. Basicamente o que falta hoje é o recebimento desse ar-condicionado central, que deve estar chegando aí nos próximos dias. Chegando, eu acho que mais uma semana a gente coloca o Hospital Espanhol em funcionamento e serão 140 leitos de UTI e mais 80 leitos de retaguarda. Danilo Mendes, governador, parabéns pela decisão de antecipar o pagamento das bolsas do Mais Futuro para o dia 30. Exatamente, o Mais Futuro é aquele programa que a gente paga aos jovens das universidades, mesmo as aulas estando suspensas, como o pagamento é direcionado a jovens de baixa renda, são quase 9 mil jovens que recebem o Mais Futuro, nós mantivemos o pagamento do Mais Futuro e, além de manter, nós antecipamos o pagamento para não coincidir com a data de pagamento bancário das principais empresas. Então, o pagamento está mantido, mesmo as aulas estando suspensas, porque esses quase 9 mil jovens são jovens filhos de famílias de baixa renda e, nesse momento, nós precisamos fortalecer e repor a renda dessas famílias. Flávio Danilo, Flávio Silva, governador, como está o repasse financeiro para auxílio à prefeitura frente ao coronavírus? Flávio, nós combinamos com a prefeitura o seguinte, as prefeituras, hoje inclusive eu já mandei levar algumas dessas medidores de temperatura para alguns municípios, para passar para todos os municípios que já têm caso confirmado. Já começamos a enviar materiais para as prefeituras de proteção para as pessoas de saúde. O governo vai bancar esses centros de triagem, essas UPAs estavam fechadas, o governo do estado vai bancar, então a combinação é da gente enviar esses materiais, insumos para as prefeituras e o estado assumir esses novos centros de atendimento que estamos montando nos municípios e nas regiões. Betita Campos, a Embasa interrompeu o abastecimento de água em alguns bairros. Betita, infelizmente, houve um vazamento grave na adutora que chega em Salvador, que sai da estação de tratamento ali próximo à BR-324, e a Embasa estava 2, 3 dias monitorando, evitando interromper a linha, mas o vazamento foi aumentando e nós, para evitarmos um prejuízo maior, que haja rompimento da linha, então a Embasa, eu falei agora pela manhã com o presidente da Embasa, vai ser interrompido, a obra deve durar 6 horas, o tempo maior é porque tem que esvaziar toda a adutora, é uma adutora grande, ela é altura grande, um diâmetro muito grande, e leva algumas horas para esvaziar toda a linha, deixar a água sair, para poder fazer o serviço. O serviço são apenas 6 horas, então vai ser feito hoje ainda, e imediatamente vai ser rebombeado. Então a demora maior vai ser para esvaziar a água e depois preencher a tubulação, porque é muito comprido a distância e também é um volume muito grande de água. Mas hoje ainda o serviço vai ser concluído. Cibele Soares, governador, o senhor vai proibir a carreata de domingo ou vai pedir ao prefeito para proibir? Ô Cibele, eu não posso proibir o carro de transitar, mas nós não vamos permitir carro de som circulando na Bahia pregando morte das pessoas. Isso eu não vou permitir. Quem botar carro de som, o carro vai ser preso e o responsável pelo carro de som vai ser levado para a delegacia para registrar crime contra a saúde pública, crime contra a vida humana. Previsto em lei. Está previsto em lei. Então, todos aqueles que tiverem carro de som ou estrutura sonora pregando
a desobediência pública e a morte das pessoas serão levados para a delegacia e responderão a crime e vamos encaminhar o Ministério Público para abrir processo criminal contra essas pessoas. É bom frisar, governador. Se cada um individualmente quer passear no seu carro, está com dinheiro sobrando para queimar gasolina, eu não posso proibir. O que seria coerente com o discurso é que ao invés de estar no carro de luxo com o vidro fechado, a pessoa, já que tem esse discurso que tem que abrir tudo, a pessoa devia deixar o carro na garagem, pegar o buzu e ir para a manifestação de buzu. Seria uma medida mais coerente do que andar no carro de luxo de 200 mil reais e pregar que os outros se exponham. Então, eu não posso proibir que cada um ande do seu carro, mas carro de som não será permitido e será preso em qualquer cidade da Bahia que alguém botar carro de som pregando a morte de pessoas, será levado para a delegacia e será aberto inquérito policial de crime contra a saúde pública. Então, não sei se Fábio quer completar. Eu queria completar para que as pessoas tenham o senso de responsabilidade do que estão fazendo. A lei diz que causar epidemia ou contribuir para o agravamento é crime, sujeito à reclusão. Então, tenham cuidado com o que vocês dizem, com o que vocês fazem. Existe um decreto determinando a restrição de uma série de atividades e quem contribuir para o fim das quarentenas, das reclusões, das recomendações de isolamento, poderá vir a ser enquadrado na lei. Isso o Ministério Público está atento com as suas postagens, com as suas manifestações na rua. O Ministério Público está apoiando as medidas restritivas de circulação e tenha cuidado porque você pode vir a ser alvo de um processo em função do que vier a manifestar publicamente. Para completar o que o Fábio disse, eu já determinei hoje cedo, falei com o Maurício, secretário de Segurança, que coloque a inteligência da Polícia Civil para monitorar a distribuição desses cards, dessas notícias, e todos os indícios que tiver encaminham ao Ministério Público do Estado da Bahia para a tomada de devidas providências que o Ministério Público achar pertinentes. Então eu já pedi que a polícia monitore esse movimento nas redes sociais, monitore o que está acontecendo e vá passando as informações para o Ministério Público da Bahia para as devidas providências legais a favor da vida humana. Vou tentar correr aqui. Jamile Andrade, o hotel para médicos infectados, qual é? Olha, eu prefiro estar assinando o contrato daqui a pouco, eu prefiro anunciar depois do contrato assinado para evitar divulgação. E não é só médicos, é profissionais de saúde. Não sou só médicos não, viu, Jamile? É para todo mundo, é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal que trabalha na limpeza do hospital, qualquer pessoa que trabalhar nas unidades de saúde que for infectada, não é obrigatório, será oferecido caso a pessoa queira, e hoje à tarde a gente sem falta divulga qual é o hotel. Fábio Gama, governador, não proíba nossas feiras livres, vivemos das feiras. Fábio, eu não proibi feira livre. Ao contrário, eu conversando com os prefeitos, eu tenho um entendimento, principalmente, feira significa a distribuição de alimentos, da sobrevivência das pessoas. Então, tudo aquilo que for o comércio de alimentos, então, o que é que eu sugeri a alguns prefeitos que me ligaram? Na feira, se a feira livre é feita num lugar apertado, embaixo de um lugar fechado, tira a feira daí e bota na rua, com 3 metros de distância, uma barraca da outra. Pega na maior avenida que você tem lá e distribui as barracas e faz a feira um distante do outro para não ter aglomeração. E as pessoas poderem comprar sua comida para levar para casa, comprar sua fruta, seu hortifruti. É preciso manter as frutas. Do mesmo jeito que eu recomendei aos prefeitos que mantenham, por exemplo, as casas de ração de animais abertas, porque tem muitos animais de estimação, as pessoas precisam comprar ração para dar para os seus animais. Quem cria também animais profissionalmente precisa comprar alimentos, senão o dano será muito maior, será morte de animais, sejam eles domésticos ou não. Então, alguns serviços que significam... eu pedi a Fábio, inclusive, ele está me lembrando aqui, que faça uma nota técnica junto com a DAB,
e hoje a CESAB vai publicar uma orientação técnica de como pode ser realizada as feiras livres, ou seja, falar do distanciamento da barraca, falar das condições técnicas, orientar para organizar a realização de feira livre. Afinal de contas, a feira é um lugar que as pessoas compram produtos para a sua sobrevivência. Nós queremos salvar vidas humanas. Então, para salvar vidas humanas, a gente tem que alimentar as pessoas. Se você tirar o alimento das pessoas, nós vamos, em vez de morrer por vírus, vai morrer de fome. Então, é preciso que as feiras, o que pode fazer é o seguinte: alguns itens comerciais das feiras você suspende. Eventualmente pode suspender venda de panela, venda de roupa, mas os principais itens que vendem na feira livre significa a subsistência da pessoa. Como é que você vai tirar a subsistência das pessoas? Os cuidados devem ser feitos, e eu pedi à CESAB que elabore uma nota técnica, um manualzinho, uma folha só, simples, com alguns pontos, orientando os prefeitos, e hoje a CESAB vai mandar para todos os prefeitos divulgar na imprensa a nossa orientação de como pode e como as pessoas devem fazer para organizar a feira livre. De preferência, sai do lugar confinado, vou logo antecipar, e vamos botar num lugar aberto com a distância grande de uma barraca para outra, para evitar aglomeração. Governador, é possível o governo federal tomar medida contra a vontade dos governadores e prefeitos? Que pergunta Luiz Fernando. Não deveria, né, Luiz? Eu não sei aonde o presidente da República quer chegar com isso. Se continuar dessa forma, vai levar o país a um caos, o que seria um desastre histórico na história do Brasil. Então, eu espero que isso não aconteça. Maria Joana pergunta se os ônibus e o metrô estão sendo limpos de forma correta. Sim, nós estamos orientando que limpe com que boa, com água sanitária, ônibus, metrô e todos aqueles lugares de concentração de pessoas, postos de saúde, todos os lugares que tem concentração de pessoas, que faz atendimento público, limpar com que... Eu falo que boa é uma marca, mas é o que o povo conhece muito, que boa, água sanitária para limpar esses locais. Irineu Freitas, governador, tem previsão de chegar a testes rápidos na Bahia? Sim, o Ministério da Saúde fez uma aquisição centralizada de 20 milhões de testes, 5 milhões para uma distribuição inicial. Nós não sabemos que dia chegará, mas a estratégia de emprego do teste rápido, ela só será lançada aqui no estado quando nós considerarmos que está sendo inexequível fazer o teste do PCR que é feito no LACEN, que a gente busca o RNA do vírus. O que é que isso quer dizer? O teste que a gente faz hoje, ele dá 100% de garantia de que a pessoa tem ou não tem o coronavírus. O teste rápido, ele lhe dá 20% de chance de um falso negativo. Você faz, dá negativo, você não sabe se você tem ou se você não tem. Aí tem que ficar repetindo durante vários dias até ver se vai dar positivo. Isso só vai ser empregado quando se tornar humanamente impossível os casos chegarem aos milhares na Bahia e nós não tivermos capacidade de processar na velocidade que se precisa. Para evitar que esse dia aconteça logo, nós estamos importando mais 4 máquinas de PCR para serem realizadas. Uma vai ser feita no Cimatec com o professor Roberto Badaró. A UFBA está nos ajudando com 40 testes por dia. E nós vamos utilizar 3 máquinas com uma outra tecnologia em Luiz Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. Aqui mais 2 perguntas, uma de Bruna Maria. Governador, é verdade que os professores do Estado serão mesmo convocados para trabalhar na saúde e na segurança? Não, Bruna, não é verdade. Nós não estamos convocando professores, porque não é a especialidade dos professores atuar na saúde e muito menos na segurança. O que nós estamos convidando é para aqueles que queiram ser voluntários para atendimento nessa unidade que nós vamos abrir no Rio Vermelho, para atender as pessoas que deram positivo com condições de extrema pobreza. Estamos convidando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que queiram ser voluntárias para ajudar a essas pessoas. O que nós queremos é o cadastramento de voluntários com algum conhecimento na área que atuam. Hermes de Souza, pelo Instagram, e eu quero ler aqui com calma, porque graças a Deus eu recebi uma mensagem que expressa exatamente o que eu penso e a minha mensagem para esse momento. Hermes diz:
Bom senso é a expressão sobre feiras livres de comércios. Não há recuo, só avanço gradativo. Prioridades são vidas humanas. Simples assim. Parabéns, governador. Hermes, é exatamente esse o meu pensamento. E por isso, fique em casa, todos nós, a Bahia unida contra o coronavírus. Que Deus nos abençoe. Coronavírus Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Coronavírus Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa